Mano, esse resultado negativo parece não ter nenhuma relação, né, com a decisão de terça-feira com o Racing. Mas analisando ainda o clássico de ontem, o Cruzeiro estava equilibrado no jogo. Você atribuiria à expulsão do Mancoejo o resultado negativo? O Cruzeiro poderia ter ido mais além no clássico de ontem? Bom dia a todos. Primeiro, desculpa por ter trazido aí no domingo pela manhã para fazer uma coisa que costumeiramente fazemos sempre depois do jogo, que extraordinariamente, pelos acontecidos lá, a gente optou por fazer aqui, tá? Nada tem a ver com a nossa relação, certamente não tem nada a ver com a nossa relação, mas é uma decisão de que foi tomada por quem passou pelo que passou lá, e a gente respeita muito isso. Acho que o clássico estava sendo bem jogado pelo Cruzeiro, estava parelho, como os clássicos são, e é óbvio que ficar com um jogador a menos naquele momento prejudicou toda a sequência daquilo que podíamos ambicionar mais. Não retraímos depois que ficamos com um homem a menos, até a equipe teve muita postura, muito brio, né? Criou oportunidades, sofreu um gol meio de bate-rebate, né? de uma infelicidade. Nos custou a vitória no clássico, nos custou o resultado, mas era o que tínhamos que fazer para esse momento. Eu aqui na sexta-feira até manifestei a intenção de colocar mais jogadores em campo, né? Mas disse que nós iríamos tomar a decisão no sábado pela manhã. E a nossa recuperação, talvez até em função de termos jogado num gramado sintético, que é fora dos padrões normais de jogo, a nossa recuperação foi um pouco mais lenta e eu não poderia correr o risco de não fazer nenhum dos jogos bem que temos pela frente. Se colocasse os jogadores no maior número, também não teríamos tanta força para jogar o clássico, não faríamos um bom clássico, talvez não faríamos como a equipe vinha fazendo com 11, e depois na terça-feira também não teríamos condição de fazer um jogo forte contra o Racing. Então a decisão se baseou nisso, mas não tenho nada a reclamar com a atuação do Cruzeiro enquanto a gente teve 11 com 11. Acho que nós estávamos fazendo um bom clássico e tínhamos chance de vencer o clássico sim, se permanecesse dessa maneira. Projetando o jogo da terça-feira, você diria que o time argentino está atravessado? Não, nós fomos à Argentina, fizemos um jogo bem jogado, né? Cometemos equívocos de bola parada lá que nos custou o resultado. E se vocês estiverem lembrados, quando terminou o jogo lá, eu disse que o Cruzeiro continuasse jogando o que tinha jogado aquela noite, iria classificar. Então a gente conhece a competição, tem parâmetros, né? Tem parâmetros do nosso time, e eu acho que a gente tem que voltar a fazer os bons jogos que nós estamos fazendo. Tenho certeza que vamos fazer, o torcedor já, né, praticamente lotou o Mineirão, sabe, vai reconhecer aquilo que a equipe fez na Libertadores, e nós vamos retribuir esse carinho e essa presença do torcedor no estádio, com mais uma boa atuação para ver se terminamos a primeira fase colocados em primeiro lugar. Mano, pelo que tem acontecido até agora nessa Copa Libertadores, talvez uma das mais difíceis aí dos últimos tempos, com vários campeões, o primeiro lugar no grupo, ele se torna ainda mais fundamental para levar uma vantagem para oitavas de final, de decidir em casa? Nós julgamos que sim. Se nós olharmos aí para os grupos, as colocações, a pontuação na tabela, nós podemos vislumbrar aquilo que será as oitavas de final da competição. Provavelmente só um clube brasileiro que não passou, foi o Vasco, né? Os outros todos confirmaram. A sua grande maioria está se colocando na primeira colocação dos grupos, né? Então, a gente, se não quer cruzar já quase que diretamente com o brasileiro aí nas oitavas, que sempre é ruim, né? Por mais difícil que seja jogar com as grandes equipes sul-americanas,
mas cruzamento dentro do país é sempre pior. Né? Então, nós achamos que era importante entrar com força máxima na terça-feira para tentar consolidar esse primeiro lugar. Essa força máxima que volta na terça já tem Edilson e Thiago, eles estão 100%, de repente se precisar podem começar ou é prematuro ainda dizer sobre isso, mano? Os dois vão estar à disposição. A decisão de começar ou usá-los durante o jogo vai ser da estratégia e também da condição de retorno deles, sem ter tido a oportunidade de jogar um jogo antes desse jogo, né? Eu acho que a equipe vem jogando bem, com todas as formações e vamos optar por isso amanhã, no último treinamento que vamos fazer. Mano, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. Por questão de estratégia, de planejamento, o Cruzeiro precisou fazer jogos com times, né, que a própria imprensa considera jogadores reservas, etc. Por ser esse campeonato longo, você crê que o Cruzeiro ainda pode chegar na parte de cima da tabela, está ali brigando pelo título também do Campeonato Brasileiro? Claro que sim. O campeonato é um campeonato bem longo ainda. Muita coisa do que está aí vai mudar, certamente vai mudar. Essa é uma questão importante assim, para o torcedor entender, para as coisas ficarem claras. Eu sei que aí existe a paixão e alguns usam, né, até para fazer um certo tumulto aí, quando faz algum tipo de comentário. O Corinthians jogou com o time titular contra o Atlético, no Independência, perdeu 1-0. Nós jogamos com o time titular no primeiro jogo da final do Mineiro, lá, perdemos 3-1. Então não é uma questão de titular mais ou menos, é uma questão de rendimento. Né? E é só olhar a escalação do Cruzeiro que entrou em campo ontem. Né? Todos os jogadores já foram titulares. E é uma equipe forte. Eu nunca gosto de mexer tanto na equipe por questões até de preservação dos jogadores que entram. Né? Você mexer, às vezes, faz uma queda de rendimento na última parte do jogo. Nem foi isso que se viu ontem, né? Até em função de já termos usado a equipe contra o Internacional em Porto Alegre, de termos feito na segunda-feira passada aqui um treino coletivo de 60 minutos para essa equipe, já pensando na necessidade de poder ter que utilizar mais gente. Então, a gente sabe que a competição ainda vai mudar bastante e sabe quem tem bala na agulha para ir para frente lá na reta final. Mano, e você já trabalhou no futebol de Porto Alegre, a gente sabe que a rivalidade lá é gigantesca. Queria saber o que você pensa, o que você acha a respeito do que vem acontecendo aí nessa questão de acusações da diretoria do Atlético em relação ao segundo jogo da final do Campeonato Mineiro. Ontem, o que aconteceu com a diretoria e parte da comissão técnica do Cruzeiro. Até que ponto isso prejudica diretamente o futebol, quem gosta do futebol e principalmente os torcedores? Eu vou me posicionar só de forma geral. Quem vai falar sobre as questões diretivas vai ser o Marcelo Jean, que vai falar logo depois. Eu não estava lá, eu não vivenciei, então não gosto de opinar por coisas que eu não presenciei. Todos têm as suas versões, né? E todos sempre estão certos. Acho que o principal é nós que fizemos parte do futebol mineiro nesse momento, entendermos que o clássico é uma coisa grandiosa e que nós temos que cuidar dele, nós temos que valorizar ele e não diminuí-lo a cada edição que teremos ainda muitos pela frente. Né? Nós que estamos vivendo hoje temos a responsabilidade de entender que fizemos parte de uma história onde muita gente grande fez parte da história e construiu o clássico, construiu a importância dele. E nós não podemos chegar agora e com atitudes que não sejam desportivamente corretas, né? Já de antemão, coisas pré-estabelecidas, né? Pensadas para atingir um ou outro lado, né? Denegrir a imagem desse grande clássico do futebol brasileiro.